Bem-vindos! Estamos começando mais um Vitrola, o programa onde a gente conta a história do carnaval. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o ano de 1984. Ela não se apresentou, é a Jade Telles. Eu sou a Jade Telles. E eu sou o Rafael Cazé. E a gente está com um novo convidado agora. Rodrigo Telles, prazer. Bem-vindo. Olha aí, olha o nepotismo aí. O dele é com 2 L's. É quase parente, quase parente. Maravilha. Esse ano é um ano bacana, um ano importante, né? Aí não vamos esquecer aqui da nossa discoteca a capa do LP de 1984, tradicionalmente com a foto da campeã do ano anterior, a Beija-Flor de Nilópolis, e uma questão bem curiosa, que na contracapa você tem, além da Águia da Portela, Natal, Clara Nunes e Paulo da Portela, os 3 homenageados da Portela nesse ano de 84, que é uma coisa muito rara de acontecer, de no disco daquele ano ter uma menção ao enredo de uma escola que estaria desfilando. Tá? Mas isso é papo para daqui a pouco. Vitrola está no ar. Então vamos começar falando da novidade que foi nesse ano, que foi o Sambódromo. O Sambódromo, que foi na verdade, uma obra necessária, né? Muito necessária. Eu me lembro eu entrei aqui na UERJ em 81, ou seja, eu vinha de ônibus, passava pela Marquês de Sapucaí, e aí, quando ia chegando o final do ano anterior, já estavam construindo as arquibancadas, já estavam montando as arquibancadas para o carnaval do ano seguinte. Ou seja, era uma trabalheira para montar, para desmontar, e a gente passava de ônibus ali quase que com um carro alegórico, pelo meio da Marquês de Sapucaí, né? E aí tem a eleição de 82 e o Brizola resolve fazer uma passarela definitiva, não é isso, Rodrigo? Então, já tem muitas camadas, isso que você acabou de dizer aí, né? É importante frisar uma curiosidade interessante. Os desfiles já aconteciam na Marquês de Sapucaí ininterruptamente desde 78, né? Ele ficou mambembe, assim, né? A partir da década de 70, por causa do metrô, né? Ele saía da Presidente Vargas por causa do metrô, né? A fundação do metrô, e ficava Antônio Carlos, Rio Branco, ficou itinerante até que em 78 descobriram a Marquês de Sapucaí. Então, a Marquês de Sapucaí já estava ali e já era, como você bem disse, o local do desfile. Curiosidade interessante, até 83, que é o ano exatamente anterior ao que a gente está conversando agora, o sentido do desfile era do Catumbi para o Presidente Vargas, né? Isso vai ser invertido vista do projeto, né? Então, tudo aqui está ali agora, que a gente conhece, ou melhor, tudo não, né? Parecido, porque como a gente conhece agora, vai ficar mais lá na frente. Entraram outros setores. Exatamente. Mas por causa do projeto, né? E aí você ter citado o Leonel Brizola é fundamental para outro desdobramento de mídia, né? Que a gente está na casa de jornalistas. Sim, aqui, claro, né? Claro. Né? Então, assim, não foi só ele, né? É uma tríade que é formada por ele, o saudoso Darcy Ribeiro, e quem vai rabiscar, né, com as suas formas esféricas, vai ser o Oscar Niemeyer. Fazendo um aposto, eu estou aqui hoje com uma camisa com um dos croquis do Oscar Niemeyer da Passarela do Samba, né? Exatamente. E tem uma história muito curiosa, que eu trabalhei em jornalismo há muito tempo, e toda hora a gente ia fazer alguma reportagem com o Oscar, né? Seu Oscar. E aí o repórter, enquanto ele ficava dando a entrevista, ele ficava num papel desenhando. Quando acabava, ele dava aqueles desenhos para os jornalistas, né? Aí um dia a repórter já tinha ido entrevistar ele várias vezes, já tinha vários desenhos, eu falei, agora o próximo é meu, né? Aí ela trouxe, está lá na parede da minha casa, tem um rabisco do Oscar Niemeyer original. É uma obra-prima?
né? de certa forma. Para um cara importante como o Oscar Niemeyer, Mas volta aí. Não, então, ainda sobre esse projeto, tem muitas nuances, né? E aí tem ditos e não ditos, né? Já começa por aí. Por exemplo, foi falado que houve um concurso para escolher o projeto. Mas o próprio Darcy, anos mais tarde, vai meio que desmentir, falando que os rabiscos, né, que estão aí bem representados na blusa, foram em 3 dias feitos pelo Niemeyer, né? As inspirações. O que é uma verdade que ainda está em pauta é que a CSN ofereceu, a antiga Companhia Siderúrgica Nacional, fazer a estrutura fixa, só que toda de metal, né? E não foi para frente esse projeto. Pô, imagina com sol, hein? Que beleza que ia ser, hein? Quando o sol nasce, já fica quente. Não é tudo de metal. Eles queriam fazer de aço, né? Aço, lógico. Enfim. E aí não foi para frente. E aí se configurou esse projeto, né? Esse projeto que tinha a ideia de uma culminância do que estava acontecendo ali na Praça da Apoteose. Sim. Que é aquele monumento que a gente que vê aí já hoje vai para a cabeça do Darcy, né? Exatamente. Exatamente. Uma grande festa. Um lugar para manifestações políticas, né? Muito bom botar essa palavra política em negritado, né? Assim, grifada, porque a gente está também falando da época das diretas. Sim. Então a gente vai falar do carnaval, que é o consagrado carnaval das diretas. Sim. Né? Já em 83, as diretas já estão em voga para presidente, porque o Leonel Brizola já tinha sido eleito governador. Para governador foi em 82. Já foram eleições diretas, e tinha uma expectativa, uma comoção nacional para poder eleger o presidente um pouquinho mais ali na frente. E aí 84 vai sofrer reflexo, obviamente, disso. Iniciada em 15 de outubro de 83, no dia 2 de março de 84, era inaugurada sob o signo das diretas já. Com Darcy, Brizola movimentou essa cidade. Outro aspecto interessante é que a Praça da Apoteose ela vai ser praça mesmo também por pouco tempo, né? O grande Joãozinho 30 até apelidou ela de Praça do Apocalipse, né? Mas aí isso aí porque a ideia era que ali todos já não fosse mais aquela coisa das alas, todo mundo se misturar. Agora você imagina com esses carros alegóricos gigantescos que a gente tem hoje em dia, como é que ia fazer? Impossível, né? Na verdade, o que acontece? Ali a ideia era remeter à Praça 11, né? Porque os desfiles da Praça 11, lá nos primórdios, antes de Getúlio Vargas, eles eram circulares. Então era uma forma de fazer uma alusão, uma menção honrosa de onde tudo se originou. Só que a gente vai ver que nesse ano teve 2 que a gente pode botar assim nesse universo que se souberam usar bem essa questão. A gente vai ver aqui no decorrer dessa fala aqui. E uma coisa que é bacana da gente lembrar também é que o projeto original do Sambódromo incluía escolas, né? Os CIEPs seriam colocados Chegou a funcionar. Chegaram a funcionar, mas também é uma coisa que na prática não funciona muito, porque você, a partir de um determinado momento, você teria que interromper as aulas para poder mexer com toda a estrutura daquilo ali, né? Sim. E, por último, uma declaração do Darcy, porque o Darcy era um cara genial, né? O Darcy era realmente um gênio da raça, né? Um cara à frente do seu tempo. Eu brincava dizendo que ele era tão agoniado falando, porque eu acho que ele sentia que ele não conseguia exprimir tudo aquilo que estava passando na cabeça dele. Ele era um cara realmente um grande pensador. E ele falava assim, os arcos da apoteose um dia ainda vão ser mais famosos do que o Cristo Redentor. Né? Visionário. Ficaram famosos, com toda certeza. Qualquer pessoa no Brasil que olha aquilo ali sabe exatamente aonde é e o que significa. Agora, daí ia ser mais famoso que o Cristo Redentor. Ficou difícil. Um pouco demais, né? Ficou difícil.
E o legal sobre o Samódromo também que foi erguido muito rápido, né? 120 dias. Essa é a pauta que a gente vai chegar. Aqui estamos no recinto de jornalista, né? Isso. E aí é importante frisar. Este carnaval, né? Que, para mim, eu tenho um carinho muito especial, a década de 80 em si, né? Mas ele vai ser um primeiro que vai ser formador, vai forjar uma grande geração de aficionados, porque é quando a TV vai mesmo mergulhar com um pouco mais de tecnologia. Porém, somente uma TV transmitiu. E não foi a Rede Globo. Não, foi a Rede Globo. Na verdade, as organizações Globo foram ferozmente contra o projeto do Brizola, né? Será porque Brizola e Roberto Marinho eram inimigos figadais? Não sei, talvez, né? Deixa para a produção responder. Quem sabe, né? Eles vinham meio que amedrontando as pessoas de frequentarem, alegando exatamente essa rapidez da obra. Com a hipótese daquilo ali não resistir, de repente cair, acontecer uma grande tragédia, enfim, né? Há uma outra hipótese, que aí é pelo Grupo Globo, que fala que eles estavam sem aparato técnico na época. Foi o que eles alegaram, né? Mas não cola muito, não. E a estrutura técnica da TV Manchete era muito menor do que a estrutura técnica da TV Globo, né? Eles colocaram aquilo ali no peito e na raça para fazer aquilo ali, e foi um grande sucesso, né? Sim, o saudoso Paulo Stein, né? Sim, e aí Paulo Stein. O slogan era muito forte, era Carnaval 84, Manchete 84 horas no ar. E a Manchete ali no peito e na raça transmitiu com garbo e elegância. Eu trabalhei na Manchete, comecei na Manchete alguns anos depois aqui, mas comecei em 88, mas era um grande orgulho da emissora de ter conseguido colocar o Carnaval sozinho no ar, porque depois muda, vira um pool, Globo e Manchete, mas isso é mais para frente também. Isso aí. Conversando agora sobre os sambas, alguns que eu achei interessante a gente trazer aqui para colocar em pauta, vamos lá. Isso vai estar bem menos implícito. A linguagem já vai ser com menos floreio, porque ali os anos de chumbo já estão arrefecendo. É verdade. Não acabaram, mas já estão arrefecendo. E vamos começar com quem? Então, eu acho interessante, tá? A gente pensa nos campeões, né? Mas tem pelo menos 2 enredos que não foram os campeões. Sambas até que não são tão lembrados, mas que são muito sugestivos dentro dessa liberdade de linguagem e de reflexão, olhar para a sociedade. Caprichoso? Tem caprichosos também. Ali a caprichosa começando a mostrar, mas tem um que é o Império da Tijuca. Sim. Que eu quero fazer essa menção honrosa, adoro o Império da Tijuca, em que ele vai fazer um enredo com uma certa pachorra, tá? O nome dele vai ser 9.215. E aí o que seria 9.215? Milhar do bicho? É a lei que proíbe os jogos de azar. Então ele vai estar criticando a lei que proíbe os jogos de azar. É um samba que vai falar muito de desemprego estrutural por causa do fechamento de cassinos. Vai estar fazendo a comparação que todo mundo aposta em corrida de cavalo. Então, assim, é uma pachorra interessante. Uma discussão que a gente tem até hoje, exatamente, né? Verdade. Né? Então é uma pachorra interessante, já anunciando essa redemocratização de alguma forma. Vamos fazer o seguinte... Vamos ouvir um trechinho do samba para as pessoas prestarem atenção nessa letra aí? Vale muito. Então presta atenção. É proibido jogar jogos de azar. Dada ordem nua e crua, quantos desempregados no olho da rua. Mas a jogatina continua, corrida de cavalo, pode apostar. Lote, loterias, existem em todo lugar. O palpite é borboleta, no bicho eu vou jogar. E aí? O samba é muito legal, mas como foi o desempenho da escola? Então, a Império da Tijuca, ela já sofria, ela vai se manter na elite ali até 87, dando um semi-spoiler aqui, né? E ali, naquele momento, é interessante a gente fazer esse vai e vem, né? O historiador tem esse problema, tá? Faz muito vai e vem. Ela é maior do que a Unidos da Tijuca.
tá? Naquele momento. A partir de 87 é que o Grande Tijuca vai ser a segunda escola tijucana, vou botar assim, né? Porque o Salgueiro é tijucano, né? Mas Império da Tijuca é o quê? Morro da Formiga? É Morro da Formiga. Morro em da frente Formiga. ao Morro do Borel. Então, assim, né? E aí o que acontece? Ela não vai bem, mas também não vai ficar na degola. E qual era a outra escola que você queria destacar? Outra escola que eu queria trazer também, aqui, que eu acho que é importante, e aí, com uma certa liberdade, né? Um assunto que hoje é tabu, mais precisamente 2025 também foi muito tabu, mas nesse ano, que já na segunda-feira, a Unidos da Ponte vai fazer o grande samba da Unidos da Ponte, que é chamado Oferendas. Né? O que são oferendas? As comidas que são para os orixás. Né? Bacana. Então, na época que ainda tinha numa época que ainda tem até hoje, mas sim, assim, mas ali hoje abertamente, abriu né? mais, né? Foi também um samba que na escola, na Unidos da Ponte, que eu tive o prazer de trabalhar ali em pesquisa, que é o samba que sempre o samba do esquenta. Se você passa pela Unidos da Ponte e não sabe pelo menos um trechinho ou não conhece, então é conversa fiada, sabe? Então, assim, queria trazer aqui também porque é um ponto importante, né? Nessa cultura antirracista, né? Algo que em 84 também acontece, com muita elegância, enfim. A moça que cuida da discoteca é ela. Então vamos escutar também. Pra Exu e Pombagira, tem maracujendê, muitas flores e pipocas para o Baguari. A Oxumaré, creme de arroz e milho, a inhação, o acarajé, vai Oxalá, nosso canto de fé. Tem a malabra Xangô, lá na pedreira, tem Caruru, Cruz Feliz, tem brincadeira, diz aí. Tem a malabra Xangô, lá na pedreira, tem Caruru, Cruz Feliz, tem brincadeira pra Oxóssi. E pra Oxóssi, milho cozido no mel, mãe Oxu, Ogorogum, nananá, sarapatel, e o mel de abelhas pra Ogum, rosas brancas e manchar, oferendas traz a fonte, em louvor aos orixás, axé. Simbora, ponte! E esse ano a disputa funcionou de uma forma diferente. Ao invés de ser da forma que a gente conhece, que todas as escolas disputam e tem uma grande campeã, nesse ano de 84 funcionou da seguinte forma: 7 escolas desfilavam no domingo e tinha a colocação de primeiro lugar, segundo lugar do domingo, e na segunda tinha a campeã da segundo e terceiro lugar. E depois, no sábado das campeãs, vinham as 6 escolas, as 3 primeiras de domingo e as 3 primeiras de segunda, para fazer uma nova competição e ver quem ia ganhar. Porém, ainda tem acréscimo. Ainda tinha campeã do que era um 1B, que foi, no caso, a Cabuçu, e a do que seria um 1A, um 1C, algo desse tipo, tá? Eu tentei achar as divisões, achei os nomes muito complexos. Eu não vou lembrar agora, mas foi em cima da hora, tá? Então, compunha 8 para uma nova disputa, né? E aí, como funcionou esse julgamento? Portelenses, né? Temos aqui um portelense da bancada, então vamos, né? Eles falam que são campeões também, né? Porque o julgamento, mas faz sentido porque o julgamento teve um corpo de julgados domingo e um outro corpo de julgados na segunda, né? Então, na justificativa deles faz sentido porque não houve então comparação. Houve um pessoal que viu domingo e um pessoal que viu segunda, né? Mas para mangueirenses, né? Isso não cola, não. Mangueirense fala que, né? A gente ganhou por 8 pontos. Super campeã. Inclusive, consta até do samba do ano seguinte. Aí vai ostentar por sambas aí. A gente recentemente, né, 2 anos atrás, recebeu a Rafa Bastos, que é sim, claro. do marketing nossa da Mangueira. Parceira aqui também. Tá na Liesa, mas é marketing da Mangueira, e ela tá falando do rebrand. Então é tão valioso porque uma das estrelinhas lá do rebrand da marca vem com essa marquinha de super campeã, né? Então já começa aí, né, esse desgaste. Bom, em cima disso, como é que ficou então? Domingo a gente teve Portela, Império Serrano e Beija-Flor. Se não estiver enganado aqui, nas 3 foram melhores de domingo, né?
Segunda-feira a gente vai ter Mangueira, Mocidade. Ao contrário. Troquei, né? Domingo é Portela, Império e Mocidade. Isso. E segunda é Mangueira, Beija-Flor e União. Antes da gente falar de Portela e Mangueira, as campeãs, cada uma de seu dia, acho que a gente podia destacar algumas escolas aqui que têm marcos importantes. Fala da sua Estácio, né? Minha Estácio. A sua Estácio que traz de volta Dominguinhos. Na verdade, primeiro ano como Estácio. Sim, 83, é verdade. Até 83 era Unido de São Carlos. Arruma uma confusão que já era a evolução da Deixa Falar, né? Exatamente. Que foi a primeira escola de samba do Rio de Janeiro. E aí o pessoal arruma uma confusão, o bicho novo lá, que é Baluarte, né? Não gosta, porque tem que falar da localidade e tudo mais, mas é uma estratégia que acaba funcionando, tá? Até São Carlos, até 83, era uma escola que era conhecida como Escola Ioiô. E a partir da mudança em 84, né? O Leão ruge forte. Começa a se estabilizar, para depois aí na frente a gente conversar sobre coisas boas. Não, e Dominguinhos, ali eu acho que ele começa a se tornar o grande Dominguinhos, né? A partir desse momento. É o primeiro estandarte. O primeiro estandarte de Dominguinhos do Estácio. Que é incrível. Então tem esse marco. É muito bom essa efeméride, né? E é isso. A gente tem como falar da Estácio. Tem outras também. Aí tem outras que são importantes e serão mais importantes no curso da história desse negócio de desfile aí. A gente está falando também da Caprichosa de Pilares. Sim. Que a Jade lá no comecinho falou, né? Eu falei, vou falar dela depois. Ela está chegando ali, ela vai fincar pé também no que hoje a gente entende como especial, nessa elite. Ela talvez ocupe no coração aí dos amantes dos desfiles um lugar que era da ilha, né? Uma coisa de uma ligação afetiva com aquela escola que você sabe que não é a maior, né? Mas que é a escola do povo. Que é a escola do povo. Então ela vem afrontosa também. Nesse ritmo de liberdade de expressão, ela vai fazer nesse ano aí com o Luiz Fernando Reis, né? Que vai marcar a história também. Ela vai ter um enredo que vai ser Chico Rei, mas Chico Rei é o Chico Anísio. Bacana. E aí, afrontosa, porque a comissão de frente dela vai ser eu esqueci o nome do político que ele fazia, que odiava pobres. O Justo Veríssimo. Justo Veríssimo. Mas, deputado, eu já tenho crianças demais. O que eu preciso é de uma nova sede, porque o nosso orfanato funciona ao lado de uma fábrica de explosivos. Eita, certo é bom, o que eu quero é que pobre se exploda, reverendo. Que se exploda. E agora a gente vai voltar falando do Salgueiro e do Samba Enredo desse ano. Samba bom. Eu gostei muito. Samba bem cantado, havia expectativa, mas não se configurou na pista. E olha que Laíla e Arlindo estavam de volta para o Salgueiro. Exatamente. Mas ali o Salgueiro também estava num dos momentos também conturbado, né? O Laíla ou estava em processo de afastar, ou querendo afastar, ou tinha afastado o Mestre Louro. E aí o Mestre Louro O Mestre Louro é patrimônio do totem, Salgueiro. Né? E aí teve um racha muito grande. E aí, salgueirenses, me perdoem, pela bilionésima vez, o Salgueiro encontra problemas nele mesmo, né? Não consegue colocar as alegorias na avenida. A crítica também não a cromática também não ajudou muito, ficou muito embranquecido. Aí a crítica, o JB vai dizer, faltou sangue no Salgueiro, que era o vermelho. Né? Uhum. Né? E aí ela não vai sequer para o desfile do supercampeonato, apesar da expectativa. Em quinto lugar, na segunda-feira. Então eu acho que dentro das duas campeãs, que Portela ganhou no domingo e Mangueira ganhou na segunda, vamos começar com a Portela. Portela, Contos de Areia, samba consagradíssimo. Espetacular. Né? Se você fala que é portelense e não sabe
não sabe se isso existiu, tá fazendo conversa fiada, né? Portela que vai estar fragilizada, porque em 83, de abril de 83, vai ter perdido a Clara Nunes, né? Sim. De maneira súbita. Que era uma pessoa muito presente na escola, né? Exatamente, Desfilava, que estava sempre ali. E seria alguém viva no desfile, né? Porque já no Natal e o Paulo da Portela não estariam, né? Nessa tríade que acabou sendo o enredo. O enredo é um desenvolvimento, cada um ia representar um orixá, né? E aí é associado cada um deles a um orixá, né? Que tem ligação com o histórico da Portela. E o que deixou mais atônito, sei lá, com condolência muito grande, foi a idade, né? Ela tinha 40 anos. Sim. E foi um procedimento com que era fatalidade, de variz, um procedimento simples. Ela teve um choque anafilático. Então a Portela entra bem, de alguma forma, fragilizada, mas com todo desfile clássico, né? Todo poderio da Portela se consagra a melhor de domingo. Mas é um ano que tem um inchaço muito grande. Tem relatos, assim, que acho até exagerados, mas eu não vou desmentir as pessoas, né? Que estavam em concentração e passaram a avenida inteira sem escutar a bateria. Ou seja, já tinha passado um contingente gigante. Que loucura. A bateria foi e passou sem escutar a bateria, né? Mas foi um samba que foi muito popular. Muito. Funcionou. Muito. Né? A Portela bandeira pesada, né? Isso não deixou abater e ela acabou se destacando domingo. E quebrando o jejum de 4 anos que eles estavam. Exatamente. Quebrou esse jejum e consolidou ali com uma melhor de domingo. Aí é um samba que... é um samba espetacular. Vai aí, manda aí. Então, samba da Portela, campeão de 84. E tem uma história meio contraditória, assim, vamos dizer, sobre digamos porque eles não ganharam. A gente tem que levar em consideração quando a gente ouve algo assim, de que a Portela, nesse desfile, dizem que ela não cumpriu todas as obrigações com os orixás, né? Não pediu a licença corretamente para que colocasse, né, o nome dos orixás ali, fizesse essa associação dos 3 com os orixás, e que isso incorreria em 20 anos sem a escola ganhar um título. Por acaso, aconteceu. Mas de fato, olhando assim de maneira menos transcendental, vou colocar dessa forma, o que pecou foi harmonia e evolução. E aí casa muito com o inchaço que eu estava falando, né? Tem fontes da Portela que falou de 6, 7 mil pessoas. E aí foram os quesitos, né? Eu nem fiz um raio-x tão grande, mas aí foram os quesitos que foram o calcanhar de Aquiles na Portela, para ela não ter se consagrado depois também, a supercampeã, enfim, ficar como a melhor das melhores. E falando em supercampeã, deixa a mangueirense... Estação Primeira de Mangueira, que levou o título com Yes, Nós Temos Braguinha. Muito bom. Muito bom. E merecidíssima homenagem. Sim. Né? Porque Braguinha é um sinônimo do carnaval. Detalhe, Braguinha não queria desfilar. Isso aí dos anais do carnaval, tá? Não queria desfilar. Ele é colocado no carro que ele vai, né? Porque os carros eram bem mais modestos, né? É interessante vocês pesquisarem depois, procurar as imagens desse desfile para ver esse comparativo, né? Então era bem mais fácil subir nos carros. Tem uma cena icônica, né? Que ele dá entrevista no meio do desfile, né? Para você ver como é que era, né? Algum repórter da Manchete subiu foi lá, e ele no meio do desfile está dando entrevista e está sentado lá no banquinho. Nossa,
quantas marchinhas de carnaval Isso. que são aí, todo mundo conhece até hoje, que foram marchinhas compostas por Braguinha, né? É um cara muito, muito importante. E foi bacana você fazer um tributo disso. E eu acho que esse carinho foi retribuído pelas arquibancadas, né? Sim, a Mangueira é super popular, né? Então, assim, dispensa apresentações nesse sentido, né? E sim, vai ser aquela mangueirada, né? Como os mangueirenses gostam de dizer, né? Quando pega na veia, deu aquela mangueirada. E ela é uma das duas que vai saber lidar com a praça que o Joãozinho 30 chamou de Apocalipse, a Praça da Apoteose. Que ela organizou nessa praça? Ela conseguiu deixar todas as alegorias de maneira circular e deixar os componentes no meio. E aí se transformou num grande baile de carnaval, o fechamento do desfile dela, que eu acho que era o que idealizava o Darcy Ribeiro. Foi a única que chegou nesse ápice. E Estação Primeira de Mangueira é a Estação Primeira de Mangueira. Premeditadamente, vai e volta. E aí veio arrastando todo mundo. Virou um grande desfile verde-rosa, maravilhoso. E aí é isso, né? Não tão rica, mas sempre com muito chão, né? Que acaba decidindo. Lembrando que o julgamento da supercampeã, e aí vai casar mais ainda com o que eu estou falando, ele não vai ter alegoria, não vai ter 3 quesitos. Os quesitos que vão sobrar só para o julgamento da supercampeã é o de chão. Isso favoreceu de forma estupenda a Mangueira, que aí se confirma supercampeã. E até hoje a emoção vai levando, né? Igual com a Vai, Viradouro. com toda certeza. A emoção que não é quesito, faz quesito. toda a quesito. diferença, né? Mas isso a gente vai conversar. Viradouro ainda falta muito para a gente chegar lá. A nossa nave do tempo deve estar muito atrás. Então vamos fazer esse tributo ao Braguinha. Vamos embora, vamos escutar. Vem, ouvi de novo meu cantar, canta Mangueira, vem, ouvi as pastorinhas, a luz de um pássaro cantor, e se nós temos Braguinha, ó bela, bela época, quando o poeta floresceu, ó meu Rio. Então cantando amanheceu, um fim de semana em Paquetá, ouvi carinhoso, amei ao luar, Laura, que não sai da minha mente, morena, a saudade mata a gente, ô Laura. Laura, que não sai da minha mente, morena, a saudade mata a gente. Hoje tem fogueira, viva São João, mané fogueteiro vai soltar balão. Então agora vamos encerrando o ano de 84. Sigam as redes do Badauerge e do Audiolab e também não esqueçam de seguir Samba Vivências. Samba Vivências, @Samba Vivências. Estou aqui na qualidade de membro fundador, velha guarda. Opa! Então, eu, Diogo, né? Velha guarda, sempre Você vem presente. vem com o chapeuzinho, terninho, assim, né? terninho. Mas é isso. Sigam também o @Samba Vivências. Sigam o Badauerge. Está se configurando alguma parceria aqui, né? Opa, boa. Já é. Já é, né? E aí é isso. Sempre que tiver espaço para a gente tratar de samba, carnaval, com potencial também educacional, né? E informativo, Sim, claro. pode chamar. Que eu só não venho se for óbito próprio, ente querido, né? Essas coisas. É isso. Até o próximo episódio do Vitrola. Badauerge. São Preto, Festa Brasileira.